cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero fazer menção de gratidão a Deus por esta honra, ao pastor Roberto, a toda a mesa diretora, a todos os convencionais, a toda a igreja, por esta oportunidade maravilhosa e o carinho que ele e sua família têm tido por mim, pela minha família. E esta igreja, que Deus recompense. Quero reverenciar os companheiros, os obreiros, os pastores que estão aqui presentes, e cônscio de que não sou merecedor de tal honra. Eu estava voltando hoje para o hotel e comecei a cair lágrimas dos olhos, e comecei a dizer: o que faz o ignorante, um cortador de cana ruim, tem a oportunidade diante de tantos homens importantes? Que Deus lhe abençoe, pastor Roberto. Queridos, eu quero trazer-lhes uma palavra referente à Santa Ceia. E eu quero ler em Levítico capítulo 27, para nós fazermos uma reflexão, um memorial, a respeito se nós temos motivo ou não para sairmos daqui alegres. Capítulo 27 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos, e se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos, e a fêmea de 10 ciclos. Queridos, há um texto que eu gostaria de fazer esta reflexão convosco. Haja vista que aqui nós temos, bem verdade, de uma forma, o livro de Levítico, ele tem as suas especificações. O livro do Gênesis fala do princípio, é um livro missionário, podemos dizer assim. Êxodo já trata dos feitos da saída, da liberdade do povo do Egito. Mas o livro de Levítico, ele retrata uma necessidade de Deus de trazer de volta o ser humano caído através dos judeus, através de algo chamado santidade, aonde Deus queria trazer o seu povo para mais perto de si, por meio de santidade. E como esse livro ele fala sobre este assunto, nós temos este capítulo que, segundo o comentarista Moody, ele faz uma citação no seu comentário bíblico acerca deste voto particular. Quando ele diz que este voto particular, ele tinha algo mais do que às vezes nós imaginamos quando lemos acerca da santificação e da aproximação do homem com Deus, e este voto era uma imunidade, era uma proteção. Então a Bíblia, ela é bem categórica, e a verdade é que Deus diz a Moisés: diga aos filhos de Israel, que quando alguém quiser fazer um voto particular, eles têm que vir a você. E se for um homem da idade de 20 a 60 anos, o preço deste voto será de 50 ciclos de prata. Haja vista que o ciclo é uma capacidade de peso de metal. E segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Ou seja, este voto era uma imunidade que o judeu para o Velho Testamento poderia garantir. Para ele, para a família, para o campo, para o gado, para o que ele quisesse pôr debaixo daquele depósito. Então, partindo do pressuposto
eu sendo judeu, eu tinha liberdade de ter esta imunidade. É isso que eu quero falar, imunidade. Então eu deveria pegar 50 ciclos de prata e levava a Moisés. E Moisés fazia avaliação. E se minha oferta, o meu voto de 50 ciclos de prata fosse aceito, então as pessoas tinham que me reconhecer como pertencente ao Senhor. E agora eu pertencente ao Senhor, porque aquele voto me justificava. Aquele voto que estava depositado no santuário, ele me dava direito desta proteção. E aí, aquele voto me justificava diante do inferno, diante dos sacerdotes, diante dos judeus, e todos teriam que reconhecer que eu agora pertencia ao Senhor, porque aquele voto, ele me representava diante do santuário. Ninguém podia tocar em mim nem no que era meu. Se tocasse, o próprio Deus prometeu dar esta imunidade. Mas o interessante é que eu precisava santificar a minha mulher, dar-lhe uma imunidade. Então eu teria que levar mais 30 ciclos de prata. Eu precisava santificar o meu casal de filho, que está no período desta idade. Ou estivesse, eu teria que para o menino levar mais 20 ciclos e para a menina levar mais 10 ciclos. Partindo de que um ciclo é equivalente a 11,5 gramas de prata, só para mim, traduzindo para as nossas condições, hoje o quanto custaria esta imunidade, se não fosse isso, esse memorial que nós vamos celebrar hoje. Partindo desse princípio, que um ciclo representa 11 gramas e meia de prata, só para mim, eu teria que levar cerca de 570 gramas, que representavam os 50 ciclos. Para a minha mulher, para os meus filhos, eu teria que levar 110 ciclos, que corresponde a 1,2 kg aproximadamente de prata. É muito fácil, mas se você colocar no contexto monetário de hoje, pegando a cotação do dólar, ou melhor dizendo, do grama da prata, o grama da prata hoje está em torno de R$35, 34, 35. Então eu teria que desembolsar aproximadamente 44 mil e levar aos pés do sacerdote. E isso era para o período. Aí eu pergunto aqui, quem teria 44 mil para participar da Santa Ceia hoje? Então os judeus, a lei é boa, e a lei traz salvação. Podia trazer, mas os judeus tornaram a lei em uma massa sem vida. E tornou-se um costume e tradição para os judeus serem justificados através do depósito da prata e do ouro. Mas Deus viu que tinha coisa melhor para a igreja que ainda ia nascer. Deus viu que isso era impossível reconciliar o homem a ele. Eu disse que era uma reflexão. Aí ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar no contexto espiritual entre judeus. Começa a trabalhar no contexto cultural, usando os gregos macedônios. Começa a trabalhar no berço político, trazendo a paz. E quando os romanos estão liderando, agora não tinha mais guerra entre os reinos. Aí Jesus nasce. E Isaías disse que não se ouviu, nem se viu com os olhos, nem com os ouvidos percebeu um Deus que trabalha lá desde tempo. O interessante é que quando Jesus vem pregando as boas novas, porque os judeus tornaram esta lei uma massa sem vida, e Jesus queria agora trazer uma nova aliança, a aliança da graça, porque as outras os judeus haviam quebrado, o homem havia quebrado. Aí o interessante é que Jesus vem predisposto. Fora os discípulos,
E quando formos discípulos, o interessante, Davi e Sara, é que a Bíblia diz que quando ele já estava perto de terminar o seu ministério, ele sabia que o depósito da prata e o ouro era insuficiente para dar imunidade a essa igreja. Aí em Lucas 22:14, na última Santa Ceia, o interessante é que ele chama os discípulos, se partir da idade que ele fez o Bar Mitzvah, ele já tinha ido a cerca de 21 Páscoa. Mas essa de Lucas, a última, foi diferente. Porque ele olha para os discípulos, a Bíblia diz que na hora da última janta do dia, na ceia da Páscoa, ele pega o pão, olha para os discípulos e diz: muito eu desejei comer com vocês essa Páscoa. Aquela era diferente. Ele pega o sangue e dá aos discípulos o cálice, melhor dizendo, o vinho. E o interessante é que ele estava disposto a fazer um ritual que os judeus já conheciam, mas não se tocaram. Porque toda a aliança, os judeus tinham vários tipos de aliança entre si. Punha a mão de juramento debaixo da coxa, diante de duas testemunhas. Mas o ápice da aliança entre os judeus era quando tinha o pão e tinha o vinho. Lembra quando Abraão, representando as nações, e Melquisedeque, representando o sacerdócio, quando eles se encontraram, o que era que Melquisedeque levava? Pão e vinho. Então, quando Jesus, ele estava ápice a dizer aquilo, pronto, ele disse, pegou o pão, pegou o vinho e disse: tomai, comei, que este é o meu corpo que vai ser partido por vós. Pega o cálice e diz: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, ninguém vai quebrar essa. Era porque uma aliança entre os judeus, quando tinha o pão e tinha o vinho, eles queriam dizer assim: se você aceitar e tomar o pão e o vinho, você fez parte da aliança. E se você fez parte, a tua vida não pertence mais a você e nem a mim mesmo. Eu vou viver para você e você vai viver para mim. A partir de hoje, nós vamos ser assim, ó. O que é teu é meu, Jesus. E o que é teu também é meu. E o que é meu é teu, Jesus. A minha vida não é mais minha, mas a minha vida é tua, Jesus. Aí ele vai agora falar com o pai, em João 17. Porque ele sabia que o ouro e a prata não era suficiente. Aí ele, a partir do versículo 12, começa o diálogo entre ele e Deus. E sabe qual era o tema da oração? Imunidade. Ele pediu proteção para a igreja. Aí ele diz: pai, estando eu no mundo, eu guardava eles no teu nome. Mas eu vou para ti, Pai Santo, e eles vão ficar no mundo. E a palavra que tu me deste eu dei a eles, e o mundo aborreceu a eles, porque eles não são do mundo. Assim como do mundo eu não sou, Pai Santo. Guarda eles, Pai, guarda eles. Pai, eu não te peço que os tire do mundo, Pai, mas guarda eles do mal, ponto final. Aí vem a resposta: santifica-os na verdade, ponto, vírgula. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade, e eu dei a eles. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu vou enviar eles. E por eles mesmos eu vou me santificar. Eu vou me oferecer como depósito, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Ele disse: eu vou me entregar como depósito para eles, para dar garantia a esta igreja, para ela ser intocável. É por isso que hoje eu ouvi um amigo dizer que participou de uma grande reunião, e que o tema foi: o que é que a gente faz para que o casamento gay não seja aprovado?
ou a homofobia. Besteira. O homem pode aprovar casamento de galo com urubu, de elefante com pinguim. Mas uma coisa é certa, quando não der mais para a igreja viver aqui, a igreja é dele, é para ele. A igreja é protegida pelo sangue dele. Aleluia. Ele disse: fazei isso até que eu venha. João capítulo 13, ele diz: o que eu disse aos judeus, eu vou dizer agora a vocês. Eu vou voltar para o meu Pai, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí Pedro disse: Senhor, para onde tu vai que a gente não pode ir? Ele tentou contornar a reunião, mas os discípulos não queriam aceitar, ficaram cabisbaixos. O Pai não vai deixar vocês só. Mas não resolvia. Aí no capítulo 14 ele é mais enfático e ele diz: por que vocês estão tristes? Os corações perturbados. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Ele vai à cruz. E o pior é que quando Marco, em síntese, faz uma avaliação, Marco diz que prenderam ele depois de passar uma noite em claro. No dia seguinte, ele é condenado e vai para o azorrague. O interessante é que os condenados, segundo Cícero, um grande historiador judeu, romano, melhor dizendo, ele diz que era inconcebível. A pior de todas as mortes era a morte de cruz. E a Bíblia diz que o condenado tinha que amarrar os pés nos braços e ficava com o lombo descoberto. E os algozes desceram o chicote. É a cruz, é ceia. Os chicotes abriam sulcos, dilaceraram o tecido do corpo de Jesus. Isaías diz que ele não abriu a boca. Põe a cruz nas costas, coloca ele na via cruz. A dor era tão inconcebível que as mulheres piedosas batiam no peito de tanta dor. E ele dizia: se estão fazendo isso comigo e com vocês, mas o sangue dele ia garantir essa proteção. Prendem ele na cruz. Ele passa as duas maiores vergonhas da sua vida. A primeira, vergonha moral. Porque Marco diz que quando ele estava pendurado na cruz, agora os sacerdotes e os judeus zombavam dele, maneiavam a cabeça, passava no pé da cruz e começava a zombar, dizendo: tu não disseste que era o Cristo? Desce tu da cruz e a gente acredita em você. Mas ele não abriu a boca. Perto das 3 horas da tarde, aí Marco diz que ele passou a maior dor no âmago da alma. Porque quando ele pregava o evangelho, uma coisa que a gente quando lê chora e vê que era com alegria, era quando ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai nunca vai me deixar só. O Pai sempre vai estar comigo. Mas perto das 3 horas da tarde, ele não aguenta no contexto humano, falando humanamente, ele busca o céu e o céu está fechado. Era o preço da nossa imunidade, da nossa garantia. Aí ele clama, e o céu não responde, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me deixaste só? Naquela época a gente não sabia, mas hoje a gente sabe. Olha para quem está ao teu lado e diga: foi por causa de você. Aleluia. No terceiro dia ele ressuscita. E agora a igreja medrosa, apática,
encurralada pela opressão do judaísmo e da opressão imperial. Mas a última palavra que ele disse aos discípulos marcou a história. 50 dias após, ele dá a esperança e a garantia. Ele diz: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. A virtude do Espírito Santo há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Traduzindo: e ninguém vai tocar em vocês. Ninguém vai impedir essa obra. O interessante, me permita recapitular só para você entender a Santa Ceia. É que com 50 dias após essa ascensão dele, o escritor aos Hebreus no capítulo 4 diz que ele penetra no céu, assenta à direita de Deus como filho de Deus. E ele não é o homem, ele se compadece das nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo desce na igreja. Garantia de imunidade. A igreja pega fogo. A medrosa apática sai do esconderijo e começa a perturbar Jerusalém. Cerca de 3.000 almas na primeira pregação. Imagina, 3.000 crentes, Sara, perturbando dentro de Jerusalém. O fogo caía. E o pior é que eles começaram a enfrentar aos editos do imperador romano. Há um contexto histórico que diz que era obrigação de todos que faziam parte da jurisdição de Roma reverenciar a César como uma saudação quando eles passavam pelo outro. Me permita, pastor, me ajuda aqui, pastor, por favor. Me ajuda aqui, só para ilustrar essa passagem. Era obrigação, diz um contexto histórico, que eles tinham de reverenciar a César fazendo o quê? Quando passavam pelo outro, tinha que dizer isso aqui, ó. Securion. César é o Senhor. E passavam. Era obrigação imperial. Mas a promessa e a certeza da imunidade de Jesus era tão grande, que depois da ascensão de Jesus, a igreja começou a viver uma ousadia tão grande no poder do sangue de Jesus, que quando um quentro encontrava o outro, já não dizia sequiro, já vinha rindo, olhava no olho e apertava a mão e dizia: Maranata, meu irmão. Maranata, meu irmão. Ora vem, Jesus, ora vem, que nós estamos prontos para subir. Aleluia! Pastor, Deus me deu o privilégio em março estar pregando na Itália. É milagre, mas Deus faz. E eu fui pregar no berço do cristianismo. O interessante é que o culto foi uma coisa linda. Os romenos, os italianos corriam querendo aceitar Jesus. E o que marcou a minha viagem foi que no outro dia o pastor disse: agora eu vou ver se o senhor é crente mesmo. Vou levar o senhor em certo lugar. Aí começava a passar, pastor Altair. Dizia: olha, nesse riacho foi jogado muitos crentes porque não queriam abrir mão de Jesus. Debaixo desse castelo aqui, foi morto muitos crentes que perderam a cabeça esfolado vivo, mas não abriram mão de Jesus. Agora eu vou levar o senhor. Eu pude vivenciar o que John Fox, no Marte dos Coliseus, ele registra. Ele disse: eu vou levar o senhor no corredor do fogo. Eu me arrepiei. Ele disse: venha cá. Está vendo essa avenida aqui? O imperador irado, querendo acabar com a força da igreja, pegou um tacho grande, com uma aba bem enorme, e mandou encher de azeite. Toparam de azeite e ele disse: toque fogo. Juntou um grupo de crentes e disse: vamos jogar dentro de 2 em 2. Os soldados fizeram fila para os crentes passar no meio e ser jogado. Enquanto eles preparavam, dizia o pastor, enquanto eles preparavam o tacho para ficar mais quente,
os crentes começaram a brigar um com o outro. Eu digo, meu Deus, pastor, por quê? Estavam com medo dele? Não. Eles brigavam por quê? Por causa de posição? Não. Era por causa de cargo na igreja? Não. O que era? Era porque que cada um queria ser queimado primeiro do que o outro. Aleluia. Aleluia. Aí eu entendi quando o pastor disse, eu quero ver se o senhor é crente agora. Aleluia. O interessante é que quando os soldados pegavam eles, que jogavam dentro do tacho que o fogo cobria, quando os soldados viravam as costas, eles pulavam de dentro do tacho e começavam a correr na beira do tacho gritando, os Deus dos romanos não é de nada, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Foi por isso que quando Pedro entendeu isso, que ele viu que a igreja estrangeira lá no ponto, em Bitínia, na Galácia, estava querendo desistir. Porque os judeus ortodoxos, eles pediam razão da fé, e pregar Jesus lá era heresia. Aí os irmãos tristes, aí Pedro escreve na primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Ele diz, não precisa esquentar a cabeça não. Coloquem Jesus em primeiro lugar no coração de vocês. Vivam o testemunho do sangue dele e vocês vão calar a boca dos contradizentes. Aí no capítulo 1, versículo 18, salvo engano, ele diz, escutem, saibam que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, como prata e como ouro, segundo vocês receberam a tradição dos vossos pais, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro morto e imaculado. Olha para quem está ao teu lado, diga, tu custasse caro. Tu vai ser hoje comemorando isso. Só para concluir, para você entender o que eu estou falando de imunidade. Há um mês atrás eu ouvi uma reportagem no Globo News, no Jornal das 6, das 18. A Leilane chegou e disse, eu tenho uma notícia estupefata. Foi pego nas ruas de Brasília hoje, um deputado federal, embriagado todo, dirigindo, infringiu a lei seca. Estava tão bêbado deitado no volante. E isso aí a gente sabe que não paga. Então quando ele foi levado à delegacia, ele disse duas palavrinhas e ela até zombou. Ela disse, se fosse a gente vivo mortais, nunca mais saía de lá. Mas ele tem proteção, tem imunidade parlamentar. Então a delegacia não pôde tratar o caso dele. O assunto dele tem que ir para o Supremo Tribunal. E o Supremo vai ver se abre o inquérito ou não. É mole? O que uma imunidade parlamentar dá direito a um homem? Infringir as leis do nosso país. Agora imagina o que Jesus conquistou para nós pelo seu sangue. É na terra, na atmosfera e é no céu. É por isso que o diabo fica doidinho. Por ele você não estava nessa ceia. Ele tinha quebrado as tuas duas pernas. Ele não queria que tu desse glória. É por isso que ele apresenta as tuas fraquezas. É por isso que ele te acusa. E às vezes ele tem razão. A gente chega na ceia quebrado, arrasado. E ele vai diante de Deus e nos acusa. E às vezes até tem razão. Mas quando a justiça de Deus entra em ação, que Deus quer punir, quando Deus olha para a direita, o depósito está lá. Quando Deus olha para a direita, o depósito está lá. O diabo não pode tocar em você porque o teu assunto não é tratado aqui. Só quem trata o teu assunto é o Supremo Tribunal de Deus. E quando a tua culpa chega lá, o depósito está lá. E Jesus bate no peito e diz, eu já paguei. Eu estou aqui para representar eles. Eu já paguei, eu já paguei.